Graça e paz, e seja bem-vindo a mais uma fatia do Pão do Céu. Hoje gostaria de ler e meditar convosco em Salmos capítulo 7, versículos 12 a 16. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Você precisa de se arrepender. Este é o tema de hoje. Nestes versículos, temos a necessidade de arrependimento e também veremos duas consequências sobre quem resiste ao arrependimento. Devemos nos lembrar, antes de mais nada, que o contexto deste salmo é feito de pedido de socorro pela proteção divina contra os perseguidores. Falemos já sobre a necessidade de arrependimento. Como vimos nestes salmos, parece que o salmista define o pecado ou o problema grave que o homem tem diante de Deus de três maneiras: injustiça, maldade sobre os outros ou falta de promoção de paz e vida de mentira, de engano ou de falsas acusações contra os inocentes. Devemos nos arrepender de todos esses pecados se quisermos a proteção divina das consequências da nossa maldade. Quanto às consequências da falta de arrependimento, temos em primeiro lugar, dizia, o castigo do próprio Deus. Davi usa uma linguagem bem forte para isso. O versículo 12 diz: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. A ideia é de que Deus já tem um plano vingador sobre quem não se arrepende. Deus deseja que as pessoas vivam do jeito como foram desenhadas. Ele deseja que o coração humano seja como o coração dele mesmo. Ele quer que o coração humano sinta, chore e lamente pela vida de maldade, vida contrária ao que Deus é. O amor à justiça, ou o amor à injustiça, dizia, a maldade e a mentira é uma traição ao propósito de Deus para com o homem. Deus, o Criador do homem, ele vai se vingar de todos quantos contrariam as normas divinas e não se arrepende. Mas a consequência da rebeldia humana não tem a ver apenas com algo que Deus vai fazer ao homem, mas também com os resultados diretos da prática do mal. A sementeira do mal gera a colheita do mal. Davi trata isso de duas maneiras. Primeira, versículo 14: quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Ou seja, ser maldoso não traz benefícios permanentes e sim sofrimento. Só quando a prisão se torna realidade em nós, quando a escuridão, o frio e a solidão são companhia nas quatro paredes de ferro, é que o criminoso percebe que, afinal, destruiu a sua família, exatamente no momento que pensou estar a tomar um passo de sucesso para ajudar a própria família. Segunda maneira, versículo 15: quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Talvez a seguinte ilustração ajude a entender o que este versículo quer dizer. Um certo homem, um pastor milagreiro, lá no país da Zâmbia,
combinou com um pai para forjarem a ressurreição de uma criança. Deram certas drogas à criança para que adormecesse o tempo necessário. Durante o enterro, o tal pastor milagreiro tentou ressuscitar a criança. Para sua vergonha, a criança nunca mais acordara. Não só estava adormecida, mas morta. Não preciso dizer que os responsáveis pela morte da criança foram presos. Sim, quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. E sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Resistir ao arrependimento é negar a cura que é oferecida. A cura dos nossos próprios pecados. A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que tomou todos os nossos pecados na sua cruz. Ele é o preço que foi pago pelo meu pecado e suportou toda a ira divina e eliminou a colheita possível e garantida, na verdade, dos meus próprios pecados. Tomara que o Senhor Deus nos ajude a praticar o arrependimento todos os dias, de modo que os benefícios da cruz sejam o perdão, a vida eterna, a paz com Deus e a alegria que o meu coração anseia. Em Jesus, oro. Amém.